Começa agora. Sessão ordinária no plenário René Martins. Com a palavra o presidente da Câmara Municipal de Cajati, vereador Wilson de Camargo. Pauta da 13ª sessão ordinária do dia 25/8/2014. Proceda a senhora secretária a verificação dos senhores vereadores. Confirmando o quórum. Confirmado o quórum. Confirmado o quórum, sobre a proteção de Deus, dou por aberto a presente sessão. Leitura da ata. Conforme o artigo 147 do Regimento Interno, coloque-se em discussão a seguinte ata. 12ª sessão ordinária realizada no dia 29/7/2014. Quinta sessão extraordinária do dia 15/8/2014. Está em discussão a ata. Continua em discussão. Está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, se coloque de pé para a contagem dos votos. Declaro aprovado. Ordem do dia. Passamos à fase da ordem do dia. Proceda a senhora secretária a leitura do projeto de lei número 55/14. Projeto de lei número 55/14. Cajati, 1º de agosto de 2014. Excelentíssimo senhor presidente, tenho a honra de encaminhar, através da Vossa Excelência, o projeto de lei que aprova o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do município de Cajati, com solicitação de apreciação dos nobres vereadores. O objetivo do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos é contribuir para a questão de não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos do município de Cajati. Nesse sentido, as ações constantes do plano buscam consolidar os instrumentos de planejamento e gestão, com vistas e acesso aos serviços, garantindo qualidade e suficiência no suprimento dos mesmos, proporcionando melhores condições de vida à população de Cajati, bem como a melhoria das condições ambientais. Em sua concepção, o referido plano busca atender os preceitos legais das políticas estadual e nacional dos resíduos sólidos. Lei Estadual número 12.300, de 16 de março de 2006. E Lei Federal número 12.305, de 2 de agosto de 2010, bem como estar adequado à Lei Federal de Saneamento Básico, Lei número 11.445, de 5 de janeiro de 2007, que se constitui como marco relatório na gestão dos resíduos sólidos e saneamento básico sobre os municípios, objetivo e instrumentos, bem como as diretrizes relativas à gestão integrada e ao gerenciamento de resíduos, incluindo os perigosos. Além disso, determina as responsabilidades dos gestores, dos geradores e do poder público, e os instrumentos econômicos aplicáveis. Assim, solicitamos o empenho dessa colenda casa para que aprecie, delibere e aprove esse projeto em caráter de urgência. Nós temos o artigo 162 e artigo 227, ambos do regime interno, e, se possível, for deliberado e votado na mesma sessão ordinária. Sem mais para o momento, aproveitando o ensejo para renovar nossos protestos de estima e distinta consideração. Atenciosamente, Luiz Henrique Coga, prefeito do município de Cajati. Informo o plenário que os pareceres lidos já foram discutidos, votados e aprovados nas comissões. Está em discussão o projeto de lei número 55/14. Continua em discussão. Está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, se coloque de pé para a contagem dos votos.
Declaro aprovado. Passamos agora à fase de explicação pessoal. Está franqueada a palavra para quem quiser fazer uso. A gente hoje está fazendo, uma sessão de um projeto só, sessão rápida, por motivo de a apresentação que vai ter na Câmara. E, então, não havendo mais matéria a deliberar, dou por encerrado a presente sessão, agradecendo a Deus e o público presente e os nobres vereadores pelos projetos aprovados. Uma boa noite a todos. Agora nós vamos passar a explicação, uma apresentação do seu Júlio, que é presidente da PAI, e depois o Pacheco, Alexandre Pacheco também, que vai fazer o uso da palavra. Tá? Boa noite a todos, boa noite, senhor presidente, boa noite, demais vereadores. Obrigado aí pela sessão aí da palavra aí nessa importante casa. Pacheco, Alexandre, quer chegar mais aí? Você faz parte, tá ok? Bom, a gente vai falar aqui sobre uma orientação que acaba sendo não só da PAI, falar sobre prevenção da deficiência, ou então instituição da Semana da Prevenção. É uma ação, uma iniciativa que ela ocorre a nível nacional e também a nível internacional, mas a Semana da Prevenção ela acaba tendo uma força bastante dentro do âmbito nacional, porque não é só da PAI, várias escolas, várias instituições de apoio ao deficiente acabam trabalhando nesta semana muitas atividades relacionadas à prevenção à deficiência. Tá? Então, não é uma ação exclusiva da PAI, tá ok, gente? Apesar de fazer parte das diretrizes aí a nível de federação de APAI, do movimento apaiano, tá ok? Eu só queria trazer alguns dados, não dá para a gente falar de deficiência ou então de prevenção sem falar um pouquinho de estatística, trazer alguns dados importantes para a gente estar relembrando alguns dados aí na parte da deficiência. A nível internacional, 10% da população mundial apresenta alguma deficiência. No Brasil, esse índice, há quem discorde ou concorde, mas ele oscila entre 13% e 15% da população brasileira. Nós estamos falando de deficiência qualquer, adquirida, congênita, qualquer tipo de deficiência. Dentro do nosso país, vamos avaliar situações opostas em termos de IDH, ou então um pouco distante. Quando a gente olha para Sul e Sudeste, a gente fala aí que nós temos aí um índice na faixa de 10% a 11%. Quando a gente olha na região Norte e Nordeste, principalmente o estado do Piauí, a gente sobe para 16% a 18% o índice da deficiência. E aí, mas é só congênita, é só síndrome de Down, autismo? Não é essa deficiência só, gente. É a deficiência que a gente pode carregar através de algumas causas. E aí já nós vamos entrar em outra estatística. Por exemplo, essa deficiência em decorrência da violência e acidentes são deficiências adquiridas que respondem por mais de 18% do total das deficiências. Tá? 20% ela tem origem em doenças degenerativas, doenças que acabam até aumentando mais esse índice em função da própria longevidade do índice de desenvolvimento que o Brasil vem tendo e acaba aumentando mais ainda esses índices. 17% das deficiências no Brasil são por falta de acompanhamento no período gestante.
na gravidez. 17% dessas deficiências também, elas são congênitas, fazem parte do DNA da pessoa, ou são adquiridas logo no pós-parto, ou no período perinatal, por um problema qualquer que possa ter ocorrido no parto ou numa UTI neonatal. 10% dessas deficiências são causadas por desnutrição, problemas simples de nutrição aí, que acabam envolvendo a falta de conhecimento, são responsáveis por 10%, e os últimos 10% da fatia é em relação às drogas. A tendência é que esse quadro mude, até porque esses dados não são dados de 2013 nem 2014, são dados aí um pouco mais... eu tenho dados aí de 2010, mas não são oficiais, mas são números que não mudam muito desde 2008, já dá uma boa realidade da nossa situação a nível nacional. Então, eu gostaria de estar chamando a atenção aí para a questão da prevenção. Vocês viram que, basicamente, 17% da deficiência é congênita. E, mesmo assim, teremos como prevenir ou prever o nascimento de uma criança com alguma deficiência a nível cromossômico? Sim. Hoje já temos vários exames que a gente pode se submeter e está prevenindo alguma situação dessa. Mas a fatia, ela é pequena, que envolve um laboratório caro, um exame caro. As outras são deficiências que acontecem no cotidiano, por violência, por uma adolescente mal informada, por uma falta de acompanhamento num período de gestação, ou então pela própria nutrição ou uso de drogas. Nós estamos falando que 83% das deficiências poderiam ser evitadas. Quanto custa isso socialmente aos cofres, a nós pagadores de impostos? Quanto custa isso que poderia ser evitado? Aí a gente investe no remédio, que lhe custa 4, 5 vezes mais caro e não resolve o problema. Então, a intenção de falar sobre Semana da Prevenção é trazer um pouco à tona dos senhores aqui, que as políticas preventivas devem ser implementadas e aplicadas. E dentro dessa visão toda, eu gostaria de relembrar aqui o nosso projeto de lei, que foi apresentado pelo número 26 de 1998, que institui a Semana da Prevenção às Deficiências. E nesse projeto aí, nós temos aí várias ações a serem tomadas. Eu não vou ler tudo isso, não quero tomar o tempo, mas fica aí cópia, enfim, para quem precisar, a gente na PAI está disponível no site aí, mas algumas das ações que foram discutidas naquela época, naquele período de 1998, muita coisa foi feita de lá para cá, muitas atividades vêm sendo realizadas, mas é importante a gente rever esse projeto de lei, no sentido de reativar, de reanimar, de botar mais energia, de botar mais aplicabilidade em cima da Semana da Prevenção. Esse seria um pedido nosso pela PAI, trabalhar, inclusive, de forma consultiva para que se aplique e se desenvolva mais atividades perante a prevenção. Não só tornar uma semana de prevenção, a gente ter uma cultura preventiva, que isso faça parte do processo pedagógico, que isso faça parte do processo de construção do ser, olhar como cidadão, olhar com educação, que a cultura, consequentemente, vai vir com uma incidência bem menor de deficiência. E eu só queria finalizar aqui as minhas falas aqui. É difícil quando a gente recebe a notícia, eu tenho um filho deficiente. E o que vem depois, logo na sequência? Vai ter choro, vai ter questionamento, rejeição, vai ter aflição, vai ter piedade. É uma situação complicada de como lidar, e a família somente quem lida na sua essência com essa situação. Aí vem o primeiro tratamento, que é cuidar da dor, porque o ideal já não é mais o real. A deficiência está aí trazendo obstáculos pela falta de acessibilidade, trazendo obstáculos pela falta de inclusão. Vamos ajudar a enxergar a pessoa
e não a deficiência. Melhor ainda, vamos enxergar como se previne a deficiência para que não alimentemos mais esse processo segregatório que é, por mais que a gente tenha tanta legislação, tanta lei. Esse é um último indicador que eu quero trazer para vocês. O Brasil é um dos países que tem a melhor legislação para com a pessoa com deficiência. É o exemplo a nível mundial em termos de legislação. Só que nós não conseguimos aplicar. Está faltando execução. E aí eu peço o apoio do povo de Cajati, das associações, de senhores vereadores, como a gente vai fazer a execução dessa legislação maravilhosa que nós temos. Muito obrigado. Passo a palavra, acho que o Alexandre vai falar alguma coisa. Obrigado a todos pela atenção e vamos em frente com essa nossa missão aí, que é prevenir a deficiência. Obrigado a todos. Boa noite a todos, nobres vereadores, ao público presente. Eu estou aqui hoje fazendo a representação de um conselho. Então, eu gostaria de ler algumas coisas que nós preparamos e depois nós poderemos abrir para algumas perguntas, se for o caso. Eu acredito que não. Eu quero falar hoje aqui sobre o controle social, que pode ser feito individualmente por qualquer cidadão ou por um grupo de pessoas. Bem, o conselho ou os conselhos gestores de políticas públicas são canais efetivos de participação que permitem estabelecer uma sociedade na qual a cidadania deixa de ser apenas um direito, mas, enfim, uma realidade. A importância que se tem com os conselhos, que está no papel de fortalecimento da participação, da democracia, da população, na formulação e da implementação de políticas públicas, vindo de encontro exatamente com o que o senhor Júlio acabou de apresentar. O Brasil, como já foi citado, ele tem muitas políticas públicas que lideram listas das principais e melhores já estabelecidas mundialmente. Por exemplo, o SUS, Sistema Único de Saúde, que aqui no Brasil todos apontam como muito ruim, mas ele é o exemplo de uma implantação e de uma implementação de uma política pública mundialmente falando. E por que nós estamos destacando isso? Por conta da Semana de Prevenção, os membros do Conselho, eles resolveram franquear a palavra nesse momento tão oportuno e tão importante para que nós estejamos divulgando o CONDEF. Para lembrar que, pela Lei Municipal número 808, do ano de 2006, foi instituído no município de Cajati um conselho, que é o Conselho Municipal da Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, já desde o ano de 2006. E hoje, pelo segundo grupo orientado, nós temos aí o conselho sendo efetivado, né? Hoje nós temos o presidente desse conselho, que neste caso sou eu, o vice-presidente que está presente, o senhor Aurélio Jorge, a primeira secretária que também está presente, dona Ana de Laura, do Departamento Social. Temos a segunda secretária, que não está presente, e alguns representantes da sociedade. Entre eles, a Conceição Reis, que é suplente da Arlete de Matos, também presente, e
pais de alunos, a senhora Kelaine está presente também, é suplente do senhor Osírio, e outras pessoas que não estão neste momento. Esqueci de alguém? Solange, que acabou de sair, né? Também da PAI. E eu gostaria de ler aqui que no dia 20 do mês de fevereiro do presente ano, 2014, estavam presentes o Tiago, de Obras, o Alexandre, eu, representante da Educação, Ana Lúcia, representante do Social, Arlete de Matos, representante da Saúde, a Conceição, da Saúde, o Flávio, representante de uma instituição privada, o senhor Aurélio, representando o Reconquistar, que é uma instituição que está à frente das deficiências, a Ellen Oliveira de Jesus, que é mãe de um menino deficiente, a Solange Oliveira Almeida, representando a PAI, e a diretora da PAI. E em uma reunião, aos pares, foi elencado e votado a sequência que eu li para vocês, do presidente, vice-presidente e os demais. Todos concordaram. E, por unanimidade, eu, o vice-presidente e os demais colegas assumimos a incumbência, nesse dia, de estabelecer diretrizes e nortear a efetivação do segundo grupo que estaria à frente do Conselho dos Direitos das Pessoas com deficiência. Foi estabelecido um calendário de reuniões ordinárias para abril, junho, agosto, outubro e dezembro, onde nós estaríamos efetivando, e entre eles, a construção de um regimento. E foi construído pelos membros o regimento interno, que fala, entre muitos artigos, alguns que eu gostaria de destacar. No artigo 2º, diz assim: o Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência, um órgão paritário com função consultiva, deliberativa, normativa e fiscalizadora das políticas das ações voltadas às políticas do atendimento à defesa das pessoas com deficiência, tem por finalidade congregar, conjugar esforços dos órgãos públicos, das entidades privadas, dos grupos organizados, que têm em seus objetivos o atendimento às pessoas com deficiência, estabelecendo as diretrizes e a definição da política municipal dos direitos da pessoa com deficiência no município de Cajati. E foi elencado muitas competências. Entre elas, eu quero destacar a formulação da política de promoção, de proteção e da defesa dos direitos das pessoas com deficiência, o estabelecimento das prioridades na atuação e definição da aplicação, inclusive dos recursos públicos, federais, estaduais e municipais destinados às políticas sociais, o acompanhamento e a elaboração de avaliações para propostas orçamentárias, acompanhamento de concessão e auxílios e subvenções repassadas, a vocação, quando entender necessário, o controle sobre a execução de uma política municipal voltada à defesa dos direitos, a proposição dos poderes constituídos, o oferecimento de subsídios para a elaboração de leis atinentes e para o interesse da deficiência, o incentivo e o apoio à realização de eventos, estudos e pesquisas no campo de promoção, a promoção do intercâmbio entre entidades públicas e pronunciamentos, emissão e pareceres sobre informações das ações de pessoas com deficiência. Quero lembrar que foi um longo processo, nós conseguimos estruturar esse regimento. Eu só destaquei aqui alguns pontos que eu achei interessante, que nós achamos interessantes compartilhar com os senhores hoje, e encaminhamos o regimento
para apreciação do jurídico, do Poder Executivo. E já tivemos a resposta que ele estava de acordo com o parecer e de acordo com a legislação, e ele foi aprovado pelo jurídico. Estamos aguardando apenas a homologação, que ainda não foi executada, porque nós precisamos ainda de uma assinatura e nós, né, Ana, nós não conseguimos ainda efetivar. E entendemos que hoje, dentro de tantas atribuições, de tantas ações que o próprio regimento e, posso dizer assim, o engajamento dessas pessoas em estar trazendo a expectativa de trabalho voluntário, porque o trabalho dos conselhos é um trabalho voluntário, e estar trazendo aqui novas práticas e novas condições para essas pessoas. Não apenas para essas pessoas, para um todo. Então, nós estamos apenas aguardando a efetivação oficial desta homologação, que deve acontecer nos próximos dias. Eu gostaria de destacar a importância de todos estarmos engajados, porque, ao contrário de muitos, eu não tenho nenhuma deficiência, não aparente, e também, não que eu me lembre, dentro da minha família, ou correlatos, não lembro de termos deficiências. No entanto, nós sabemos que hoje envelhecer é sorte, né? E envelhecer sem nenhuma deficiência é quase um milagre. Então, provavelmente, muitos de nós precisaremos da efetivação dessa política pública voltada à melhoria das condições em todos os aspectos. Por isso, gostaria de deixar o meu agradecimento, em nome de todo o Conselho, aos nossos conselheiros que estão presentes. Muito obrigado. Deixamos todos nossos compromissos, porque todos sabemos que, embora não pareça, mas todo mundo tem uma rotina, tem suas atividades, e o trabalho efetivo de um conselho, nós sabemos o quanto é difícil a efetivação. Então, eu agradeço a participação dos conselheiros, de todos que estão nesse momento ouvindo, e quero encerrar a fala dizendo que a essência dos direitos humanos é o direito de ter o direito. É uma fala de Hannah Arendt, que hoje nós trazemos como perspectiva e expectativa de vida. E gostaria também de estender o convite de, ainda nessa semana, na quinta-feira, estou vendo a Jaqueline aqui, na quinta-feira, na PAI, a partir das 13h30, os departamentos municipais estarão falando sobre o compromisso e o trabalho que se faz em rede, em atenção a todas as deficiências que gostaria de destacar. Em Cajati, temos um trabalho bom, precisa melhorar ainda mais, e que a expectativa ainda aumenta. Quando o colega Júlio trouxe essa preocupação dos números, de uma logística, nós temos que realmente interpretar esses números e observar, porque é bem claro e bem evidente que os números estão aumentando, né? E que a prevenção é o único caminho para, pelo menos, estabelecer um critério normativo de melhoria. Então, estamos aí, o Conselho já é efetivo, tenho certeza que vamos contar com a colaboração de muitos, os nobres vereadores. Nós vamos precisar muito da ajuda de vocês, mesmo porque eu já destaquei aqui algumas das questões que nós vamos buscá-los. E conto com a presença de vocês na quinta-feira para vocês entenderem como que está funcionando hoje o trabalho do atendimento do Departamento Municipal de Educação, de Saúde, Social e Planejamento. Por hora é só. Muito obrigado pela atenção.
Só fazer uma complementação em tempo ainda. Esse projeto de lei de 1998, ele se tornou lei em 13 de dezembro de 2012, tá ok, gente? Já existe a lei, senão vamos falar que está no projeto, não. É lei, ela existe, e a intenção de novo, reforçar e tornar a aplicabilidade dessa lei naquilo que for mais eficaz para o nosso público. Boas palavras, Alexandre, bacana a informação, e estamos juntos aí, a PAI pode contar sempre aí. Seu microfone, Edmar. Lembramos também, amanhã, na PAI, horário que ela ainda me recordo. Às 8h30, teremos o alemão, então, da Secretaria Estadual da Pessoa com Deficiência. Também temos essa oportunidade de estar recebendo a cada um de vocês lá. Amanhã, às 8h30, então, o alemão da Secretaria da Pessoa com Deficiência, tá? A nível estadual, estará, então, também falando um pouquinho sobre a Semana da Prevenção. E, neste momento, fica aberto também aos nossos nobres vereadores, se quiserem fazer uso da palavra. Quero cumprimentar a todos com uma boa noite, os nobres colegas vereadores também. E eu gostaria de destacar esse brilhante trabalho da PAI, na pessoa do Júlio Fantin e os demais, e dizer que realmente, sobre um breve estudo que eu fiz há 60 anos, né, a PAI vem trazendo melhorias a todos com problemas. E quando ele falou ali, eu me emocionei, enquanto me emocionado até agora, porque também tem uma sobrinha agora, recentemente, nasceu com graves problemas, é a filha do Simão. Então, a gente também chorou, igual ele falou, muito, porque o primeiro impacto é muito grande, mas a gente vem tendo isso como um problema comum entre a nossa sociedade. Não somos melhores do que ninguém e nem eles piores do que nós. Somos todos iguais e temos que olhar desse jeito realmente para eles e procurar tornar cada dia melhor o dia deles. E dizer também que realmente a pessoa com deficiência não é a pessoa que tem uma deficiência visual ou intelectual. É aquelas pessoas que tornam o dia das outras piores, tanto as com deficiência como as normais. Então, essas pessoas realmente são deficientes. Por isso, eu gostaria de parabenizar a PAI e a todos aqueles que tornam os dias do demais bom, né? E a PAI, por estar aumentando a igualdade na perspectiva e no respeito do ser humano como um todo. Muito obrigado. Cumprimento aos nobres vereadores, aos funcionários da Câmara, público presente. Queria parabenizar também o Alexandre e o Júlio pelas palavras, foram profundos e diretos. Foram palavras bem interessantes para todos nós analisarmos e repensarmos tudo aquilo que estamos fazendo e tudo aquilo que estamos cobrando também, né? Todo aquele dever que nós temos como cidadão de estar cobrando esses direitos que infelizmente nem sempre é adquirido, né? E eu trabalhei há algum tempo na fisioterapia e vivenciei, né, esse mundo da deficiência por diversos. Eu tive a sorte, né, de trabalhar junto com
com a Giovana de Jacupiranga, não é a Giovana daqui, a outra que trabalhou aqui um tempo, e ela fazia um trabalho interessante com os deficientes, tanto que ela montou até a Associação dos Cadeirantes, né, junto com o César Lara, e ela fazia um trabalho nas casas dos deficientes, né, de fazer o atendimento nas casas, e eu tive a oportunidade algumas vezes de acompanhá-la, né, pelo fato de dar um auxílio e tudo mais, pelo fato de ser homem e poder manusear melhor, né, os deficientes, né, e vivenciamos momentos assim de extrema delicadeza, extrema sensibilidade, que comoveu bastante e nada mais do que cobrarmos. Eu acredito que nós precisamos ter essa atenção. Eles precisam, que por diversas vezes, às vezes ficam até esquecidos. Tinha algumas pacientes que muitos nem conhecem, que mal veem a luz do dia, né? Infelizmente, por essa necessidade de estarmos chegando em todas essas pessoas. Em algumas conversas com o Júlio, ele relatava, né, as dificuldades que a PAI encontra, né? E eu acredito que agora, esse é o momento da gente se unir, e eu declaro meu apoio aqui a vocês, estou de prontidão, o que precisarem mesmo, eu farei o maior esforço para tentar ajudar. Acredito que os nobres vereadores também estão no mesmo intuito, e parabéns pelo trabalho, e esperamos poder ajudar, e pode contar com a nossa ajuda. Uma boa noite a todos. Boa noite a todos, senhores vereadores, o presidente Wilson, a diretoria da APAI, público presente, Pacheco, presidente do conselho. E nós nos sentimos muito honrados em poder fazer parte desse acontecimento. Em 98, num grupo, nós nos organizamos e fomos o fundador da APAI, né? Demos uma pequena contribuição em 1998. E depois também nós tivemos a felicidade, junto com os nobres vereadores da época, de aprovar essa lei, a Semana Deficiente. Lembro-me que em 97 para 98, o pessoal ia até a cidade de Registro, na época de inverno, uma época muito frio, lógico, pegava o ônibus e ia até Registro para poder ter um atendimento da PAI. Então, naquele momento, naquela época, mobilizou um grupo com essa visão, né, de poder colaborar com alguma coisa para que isso que está acontecendo hoje pudesse ter essa iniciativa. O que eu quero dizer com essa minha fala? Tanto o Conselho, quanto a PAI, os nobres vereadores e a comunidade, o Legislativo, o Executivo, são ferramentas que elas, apropriadas, trabalhando unida, com a parceria, nós iremos alcançar o objetivo, que é fazer com que as pessoas tenham os seus direitos atendidos, né? Então, eu quero me colocar à disposição e parabenizar, né, o presidente Júlio e toda a diretoria que antecedeu por essa história da PAI de Cajati. Eu tenho muito orgulho de quando a gente ouve falar da PAI de Cajati no cenário, digamos, já do Estado de São Paulo, é uma das PAIs que mais desenvolve trabalho social, eventos, enfim, para nosso município é um orgulho, e me coloco também à disposição, Júlio, né, Pacheco, poucas coisas que a gente conhece, mas aberto ao aprendizado, a fazer parceria com vocês, pode contar, né, ligar, orientar, em que a gente pode, além do nosso trabalho legislativo, ser parceiro e companheiro nessa causa, que é uma causa especial, e que realmente essa causa é uma causa que chega até o coração de Deus. E quando uma ação, uma causa chega ao coração de Deus, o resultado é bonito, é lindo, e é o resultado que nós estamos vendo aqui agora, e terá um resultado muito melhor. Muito obrigado.
Então gostaríamos de estar agradecendo a todos por terem vindo então prestigiar este momento. E fica o convite mais uma vez, às 8h30 amanhã, lá na PAI, teremos o alemão da Secretaria Estadual na Pessoa com Deficiência. Esperamos vocês lá também para estar discutindo, indo um pouco mais a fundo nesse assunto a qual depende de cada um de nós, tá bom? Nosso muito obrigado, tenhamos todos uma excelente noite.